Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Pedimos desculpas pela última semana, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas hoje acredito que nós conseguiremos conversar com o professor Paulo Lucon, que é o nosso convidado de hoje. Ele que vai falar sobre direito e tecnologia. Professor Paulo, que tem um currículo, se eu falar o currículo dele inteiro aqui, vai demandar a live inteira. Ele é presidente e fundador do escritório Lucon Advogados. Ele é presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, professor titular da Faculdade de Direito da USP de Direito Processual Civil e autor de diversas obras, inclusive uma obra sobre direito e tecnologia. Vamos aguardar aqui a entrada do professor Paulo, ele já tá conosco. Lembrando que essa live, e assim como as outras, ficarão salvas no nosso IGTV. Aguardando o professor Paulo. Olá, boa noite, tudo bem, Bruno? Como é que vai? Tudo Boa bem? Boa noite, professor. Tudo bem? O senhor? Tudo bom, tudo ótimo, tudo bem. Hoje, Como é se que Deus vão as quiser, coisas? graças a Deus, tudo bem, na luta. Hoje, se Deus quiser, a deusa da tecnologia Vai ajudará. dar certo, sem dúvida. Hoje vai dar certo, sim. Não tem a Professor, menor dúvida. obrigado pelo aceite do convite, professor Paulo. É uma honra tê-lo conosco. Estava falando aqui se eu falasse o currículo do senhor inteiro, demandaria a live inteira, praticamente. Então, eu Imagina. sintetizei e acho que não tem ninguém melhor e mais gabaritado que o senhor para nós falarmos sobre o tema de hoje de tamanha relevância, ainda mais da conjuntura do momento, que é direito e tecnologia. Para abrir essa live, eu sempre abro com pensamento. Eu acho que é pertinente citarmos o Alvin Toffler, onde ele nos dá uma frase extremamente contemporânea. Eles falam que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Eu acredito que essa frase tem uma contemporaneidade imensa com o nosso tema, direito e tecnologia. É impossível, acho que em uma hora, sanar esse tema tão complexo, tão importante, tão relevante no cenário jurídico atual, mas eu acho que o objetivo aqui é termos um panorama da transversalidade do direito com tecnologia. Quem se interessar pelo tema, eu recomendo, já li a obra do professor Paulo, Direito, Processo e Tecnologia, obra fundamental, obrigatória para quem se interessa pelo tema. E antes de passar a palavra para o senhor, professor Paulo, eu quero fazer algumas colocações, contextualizar a nossa live. O senhor, além de professor, advogado, é também empresário e acredito que o senhor está sempre se movimentando e entende que o modelo de negócio jurídico no Brasil mudou e muito. Eu acredito que não seja a mudar. Todo mundo fala, está mudando muito. Não está mudando. É a velocidade da mudança que eu acho que tem que ser levada em consideração. E isso torna os profissionais do direito cada vez mais... exige dos profissionais do direito cada vez mais uma visão holística do negócio, não apenas um bom operador do direito, mas um comunicador, um gestor e uma pessoa que entende que a tecnologia está aí para uso e para diferenciação estratégica, diferenciação competitiva. E falando especificamente agora da tecnologia, antes de passar a palavra para o senhor, a tecnologia, eu acredito que é importante salientar que a digitalização do processo começou em 2009. Só que antes disso, eu era estagiário do escritório Arruda Alvim, professor Paulo, e eu era estagiário chique, que trabalhava na Justiça Federal, da Paulista. Então, eu estava sempre na Justiça Federal, no TRF3, e eu lembro que eles tinham isso meados de 2006, 2007, e eles tinham umas máquinas, não sei se o senhor se recorda, que você digitava o número do processo e ele imprimia o status do processo. E isso era o máximo na época. Você não precisava pedir o processo, pedir vista do processo, anotar, rabiscar.
Hoje em dia, com um clique, facilmente você consegue uma certidão de objeto em pé e analisar o status do processo. Mas é importante contextualizar que, mais precisamente, em 2009 começou essa digitalização dos processos, processo digital. E também algo que a tecnologia ajuda muito no âmbito particular, a gente vai entrar um pouquinho no âmbito jurisdicional daqui a pouco, mas que é a jurimetria. A jurimetria que é uma junção, digamos assim, uma fusão de direito, tecnologia e estatística, que hoje ela é usada como diferencial tremendo competitivo. O que é a jurimetria? A jurimetria, contextualizando a todos, é um panorama estatístico do comportamento de julgamento em determinadas regiões, onde você consegue auferir, através de algoritmos, dados, qual é o comportamento daquela região sensível, a sensibilidade em relação a determinados processos. Isso gera um baita diferencial competitivo. Um escritório, por exemplo, que é nosso cliente, ele tem mais de 15 engenheiros para trabalhar um software próprio de inteligência. E por que eles investem nisso? Porque isso traz um retorno inclusive comercial. Imaginemos aí que tem um escritório que tem 90% de chance de perder um processo. Ele antecipa esse cenário, ele, obviamente, usa de todos os recursos processuais para ganhar tempo nesse processo, mesmo sabendo, se ganhar melhor, mas mesmo sabendo que não será exitoso. E isso gera um tempo da empresa se planejar financeiramente para não ter um impacto muito grande no seu fluxo de caixa. Então, isso gera uma inteligência de planejamento financeiro, entre outros fatores que a gente pode ficar aqui a live inteira discutindo. Mas o motivo da live hoje, eu acho que para entrar e passar a palavra para o senhor mais especificamente, é a inteligência artificial, principalmente nos tribunais superiores, que computam capacidade decisória. Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho esse tema, citasse os pontos negativos, citasse os pontos de observação. Tem um exemplo até que o senhor pontua da justiça norte-americana, que usa esse sistema, e ela autorizou uma prisão cautelar e gerou uma certa dúvida, incerteza sobre a eficiência, a transparência dessa inteligência artificial que computa inteligência decisória. Ao mesmo tempo, a gente tem pontos positivos que são inenarráveis. Acredito que seja impossível um ministro julgar 10 mil processos no mês com uma qualidade excepcional. É praticamente impossível. Então, a inteligência artificial, isso eu estou baseado no senhor, tá, professor Paulo? Eu estudei muito o senhor e suas palestras, li seu livro para conseguir ter propriedade para dialogar com o senhor. Mas pode ser até usada como o princípio da inadmissibilidade, para impedir a entrada de alguns processos que não preenchem, alguns recursos que não preenchem os requisitos legais e, obviamente, esses recursos não seguirem. E não ter toda uma comoção de tempo para julgar um processo que, obviamente, não preenche esses requisitos. Mas eu quero passar a palavra para o senhor, professor Paulo, agradecer mais uma vez pelo aceite do convite. Tenho certeza que a experiência do senhor, a visão do senhor trará muitos insights, muitas reflexões para os nossos colegas que estão nos assistindo. Bem, antes de mais nada, eu quero dar um olá a todos que estão nos acompanhando nessa live. Já vi aqui muitas pessoas conhecidas, uma imensa alegria dividir esse espaço com você, Bruno, e acho que o tema foi de uma escolha muito adequada para o momento que nós estamos vivendo. Um momento muito diferente, de muita adaptação, um momento que nós não sabemos onde vai parar, mas sabemos que será certamente diferente daquilo que era. E a frase que você mencionou no início é bem pertinente, porque, enfim, acaba mostrando algo que nós temos que levar em conta no nosso dia a dia e nas futuras profissões. Quer dizer, todo mundo vai ter que se adaptar em alguma medida, e dizem que até mesmo de 10 em 10 anos tem que se mudar de profissão, né? Então, eu acho que nós estamos passando por isso na área jurídica, e eu estou mudando de profissão, né? E o que não é ruim também, com todos os desafios. O que nós temos que fazer é ter uma capacidade de adaptação
e nessa capacidade de adaptação poder usufruir da melhor forma possível. Essa ideia de escrever sobre direito, processo e tecnologia surgiu até no ano retrasado, a partir de uma conversa com 2 alunos de pós-graduação, queridos alunos, Francisco Lô e o Giovanni Ravagnani, e aí eu montei uma aula, um programa, a ideia era fazer uma matéria minha no pós-graduação sobre direito, processo e tecnologia. Mas aí eu pensei o seguinte, eu achava que seria mais interessante ter uma matéria que transitasse sobre outras áreas do conhecimento jurídico. É muito valorizada hoje na faculdade de Direito a transversalidade, né? Até mesmo hoje se coloca em dúvida a conformação dos departamentos que são divididos na faculdade de Direito. Se vale a pena continuar dessa forma, de que maneira os professores têm que se readaptar, porque exige-se do professor e do profissional do direito uma adaptação e uma capacidade de transitar sobre as demais áreas do conhecimento jurídico. Então, isso eu cheguei à conclusão de que seria melhor, mais adequado, chamar professores que estivessem, de alguma forma, estudando o tema por outros enfoques, e assim eu poderia dar a minha contribuição dentro do processo e os demais com as outras contribuições, e no fim das contas, isso eu venho aprendendo depois de 30 anos de magistério, que o professor aprende mais que os alunos, né? Então, eu cheguei à conclusão de que também eu tinha que sair da área de conforto, sempre gostei de sair da área de conforto, e aí montei essa matéria junto com o Juliano Maranhão, meu querido amigo e colega, que integra, professor associado do Departamento de Filosofia do Direito, e também o querido amigo Otávio Luiz Rodrigues, do Departamento de Direito Civil, e aí construímos essa matéria, e essa matéria deu bons resultados no pós-graduação e acabou até redundando num livro, que foi esse aqui que você mencionou, que é Direito, Processo e Tecnologia, que é coordenado por mim, pelo Eric Volkart Navarro, que vem se dedicando, Navarro Volkart, que vem se dedicando muito ao estudo da tecnologia, o Francisco Lô, que eu mencionei, que está nos assistindo aí, um grande abraço, Francisco, e o Giovanni Ravagnani. Saiu esse livro, tem a apresentação do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que nos brindou com uma aula no pós-graduação, ele que lá se formou também na Faculdade de Direito, então achei sensacional poder as pessoas também voltarem à faculdade e poderem dar sua contribuição a uma faculdade pública, não é? Então, tivemos a produção desse livro e a coisa foi tomando um corpo, até apresentei um escrito para um evento que teria no Japão, acabei não podendo participar, mas o artigo ficou aqui. E aí, em seguida, um professor de Minas Gerais, o professor Gerli Nunes, que é muito conhecido também, falou, Lucon, vamos coordenar um livro sobre inteligência artificial e direito processual? Eu falei, acho ótima a ideia. E aí chamou o Eric Navarro Volkart também, e hoje eu recebi a via física do livro, hoje, que é esse livro aqui, Inteligência Artificial e Direito Processual, né? Acabei de receber. Esse eu não recebi, esse eu também não recebi. Novíssimo, então você precisa pegar o exemplar lá no escritório, que eu me darei com o maior gosto. Então esse acabou de sair, estou dizendo que recebi hoje, e é também um livro interessante, porque nos ensina a exatamente tentar lidar com tecnologia e com essa nova percepção que deve ter o profissional do direito. Eu quando comecei a advogar, comecei a estagiar e advogar depois num escritório conhecido, que era uma sucessão do escritório Vitor Nunes Leal, que dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E foi um grande escritório onde eu aprendi muito, e lá as pessoas tinham que estudar, se adaptar, e era um escritório muito
que as pessoas estudavam muito. E havia um advogado lá muito experiente, ele dizia o seguinte, olha, você, para ser um grande advogado, você precisa ter um bom conhecimento jurídico. Então, você precisa saber bem transitar sobre as diversas áreas e, preferencialmente, ter alguma área do conhecimento jurídico que você saiba um pouco mais. Segundo, você precisa ter bons relacionamentos, mas não adianta você só ter bons relacionamentos e não saber a área jurídica. Então, você precisa saber a área jurídica e ter essa possibilidade de transitar onde as pessoas têm problemas, não é? Que são empresas, enfim, e que são também colegas, não é? Porque, no final das contas, quando você passa a ser um advogado conhecido, os próprios colegas acabam te procurando, não é? Então, essas duas noções sempre tiveram presentes e quando eu saí da faculdade eu queria realmente fazer mestrado, doutorado e acabei fazendo mestrado, doutorado, livre docência, mas a ideia era justamente ter uma visão acadêmica, uma visão profissional de advogado, que adoro advogar, amo advogar, e ter essa visão aí também de poder falar com as pessoas que não são da área jurídica e que possam entender esse linguajar que não é dos mais acessíveis, não é? Mas aí, hoje eu estou vendo o seguinte, que além disso, você precisa saber conhecer um pouco da tecnologia. Então, eu acho que são esses três e mais esse desafio, não é? Eu vejo que muitos não se preocupam em estudar, acham que a busca é fácil, mas não adianta você ter a busca se você não tiver um insight, se você não tiver a profundidade para chegar e ir mais a fundo do que num determinado assunto. E isso o conhecimento que se adquire ao longo do tempo, mas também com muito estudo e dedicação. Então, eu acho que vale a pena você ter essas posições para você poder ser um grande profissional, porque o fim último é esse, de ser um profissional reconhecido que também consiga resolver, entender. Se alguém fala alguma coisa de uma determinada área do direito penal, por exemplo, eu tenho alguma noção, até porque trabalhei no direito penal no Tribunal Regional Eleitoral, fiquei 8 anos lá, né? Mas foi adquirindo várias experiências. Então, eu peguei essa transição, não é? Você falou dessa tecnologia na Justiça Federal, eu diria que eu peguei as coisas muito, até por ser evidentemente mais velho, eu peguei desde a máquina de escrever até o computador, não é? A digitalização, esse aspecto da Justiça Federal. Eu participei da comissão especial do Código de Processo Civil, onde lá se discutia o processo eletrônico. A gente estava lá, a comissão, se pegar, a comissão começou no Senado, foi para a Câmara, depois se fez uma comissão mista Senado e Câmara, da qual também participei, que foi muito breve, mas a ideia era pensar no processo eletrônico. A gente estava pensando no processo eletrônico e sem uma visão muito concreta, numa visão de um processo digital, né? E aqui havia aquela problemática, olha, isso não é um processo eletrônico, isso é um processo digital, é um xerox digital na tela, não é? E havia toda essa discussão e essa problemática dos diversos sistemas que cada tribunal da federação, ou a maior parte dos tribunais da federação, acabou por desenvolver. Isso daí gerava um problema de comunicação entre os tribunais, e até cheguei a participar de algumas discussões lá no Conselho Federal da OAB, dessa preocupação com os diversos sistemas, da dificuldade do advogado de acessar esses sistemas, essa problematização. Nós começamos, então, um código com essa visão, estamos falando de 2009. Quando terminaram as discussões em cima do código, eu estou falando de 2014, final de 2014, a gente tinha uma noção de processo eletrônico, mas não tínhamos a dimensão do que viria 5 anos depois, 6 anos depois, com inteligência artificial pegando o cerne da nossa atividade, não é? Com programas sendo desenvolvidos, não é? Com, evidentemente, uma diferenciação aqui, o valor de certos serviços foram reduzidos na advocacia. Quer dizer, aquelas petições que
não exigem conteúdo, e aí eu falo da questão da profundidade, que é importante, aquelas petições que são literalmente fill in the blanks, né, preencher aqueles espaços e jogar, quer dizer, passaram a ser desvalorizadas e isso acabou não tendo um valor agregado para o advogado. E muitos dos escritórios que investiram lá passaram a dizer, olha, eu não preciso dessa mão de obra, eu vou botar na parte de tecnologia, e aí você tem uma advocacia de massa que também se vale dessa tecnologia de massa. E eu acho que nós teremos em breve uma tremenda, e já vejo isso, uma tremenda explosão. Eu acho que eu diria o seguinte, seria uma quarta ou quinta onda renovatória de acesso à justiça, para me valer da expressão de Mauro Capelletti, que seria a tecnologia, o impacto da tecnologia no direito, onde chegaremos a um determinado ponto que teremos formulários de petições, e esses formulários poderão ser preenchidos não por advogados, mas por máquinas, onde as petições serão padronizadas, onde nós não teremos uma atividade altamente intelectual, e isso vai gerar, evidentemente, baixar um custo do valor agregado. Então, isso exigirá do profissional uma readaptação para esse profissional que estava num escritório de massa, que tinha muita gente trabalhando, que passou por uma reestruturação e vem passando por reestruturações, e outros passarão ainda por essa reestruturação. Então, nós temos essa visão aqui da advocacia, aí eu estou dando uma conotação aqui de escritório mesmo, não é? Dentro dessa visão de que haverá um impacto, e aqueles escritórios, evidentemente, que são boutiques, e aí você tem um grupo de pessoas altamente especializadas, e isso sempre vai ter. Mas mesmo nesses casos, nesses escritórios, onde se verifica uma alta especialidade num determinado ramo do conhecimento jurídico, esse advogado, esse profissional também tem que estar afeito às novas tecnologias. Porque tem que, das coisas mais básicas, acompanhar o processo, olhar o processo, outros processos sobre a mesma tese que estejam caminhando, e como e cuidar de não avançar muito, porque um resultado desfavorável é muito ruim, e isso eu ouvi de um ministro do STJ, que ele tinha uma grande preocupação com a formação dos precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque muitos dos julgamentos estavam ocorrendo de maneira monocrática, porque eles levavam lá, negavam provimento ao recurso especial, e a questão não ia para debate, ou quando se tem o debate no STJ atual, nós não temos, eles colocam lá numa relação, fazem o debate online, e há uma preocupação do profissional do direito se esse debate está ocorrendo mesmo entre os ministros, ou está ocorrendo na assessoria do tribunal. Isso tudo é uma preocupação que os advogados têm, toda a comunidade jurídica tem, de que tipo de qualidade. E aí, quando se forma um julgado, você tem um efeito, digamos assim, randômico do julgado em relação a outros casos semelhantes. Eu digo não iguais, semelhantes, porque pode até haver uma diferenciação, mas aquele caso é retirado e depois ele tem uma força, digamos, no aspecto negativo, contaminadora, ou no aspecto positivo de realmente fazer mudar a interpretação de uma norma jurídica e, às vezes, viabilizar até mesmo a elaboração de um novo texto legislativo, como ocorreu no CPC, né? Se você pegar o CPC de 2015, qual foi o grande trabalho que foi feito? Foi coletar toda a jurisprudência sobre o tema e verificar, bom, isso aqui está definido pela jurisprudência? Tá, então vamos converter isso daqui em norma e vamos colocar isso no texto legislativo, né? Então, existe esse desafio, mas existe agora um novo desafio, que é a inteligência artificial, onde há programas onde se faz já decisão. Isso já existe
nos tribunais superiores, em alguns outros tribunais da federação isso já acontece, e é claro que essa decisão acaba se formando a partir do trabalho humano de compilação dessas decisões. A inteligência artificial não existe à toa, tem sempre o lado programador, e aí nós entramos num outro campo interessante dessa transversalidade da profissão, que eu diria, bom, seria interessante você ser advogado e programador também, porque daí tem você tem uma capacidade maior de lidar com esses novos desafios. Lá na Universidade de São Paulo, estou participando agora, pelo meu departamento, de um grupo por outros professores de vários departamentos. Nós estamos fomentando um grupo de tecnologia da Universidade de São Paulo para fazer a leitura de todo o normativo sobre a Covid-19 dentro de um sistema de inteligência artificial. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido. Já fizemos o primeiro trabalho de compilação, agora estamos verificando quais são os termos importantes, qual a terminologia adequada dentro de todo esse manancial legislativo, e fizemos uma divisão de acordo com as diversas áreas de conhecimento jurídico, evidentemente que eu estou com o processo, e aí, para isso, para disponibilizar não somente a quem atua na área jurídica, mas ao cidadão. Veja que interessante, o cidadão poderá ingressar num programa de inteligência artificial fornecido pela Universidade de São Paulo, onde nós teremos aí a possibilidade dele encontrar as normas pertinentes e verificar em que medida pode exercer os seus direitos. Veja que interessante como que a coisa está avançando. Então, esse sistema de inteligência artificial, eu poderia falar na área privada, né? Depois eu vou falar um pouco do sistema decisório de inteligência artificial nos tribunais, mas esse sistema de inteligência artificial já vem sendo utilizado em alguns países, por exemplo, na litigância por extravio de bagagem, por perda de voo. Você já tem programas, não é? Às vezes aplicativos, onde o sujeito perdeu o voo, foi atrasado, já faz umas respostas ali, já insere, e o computador começa a trabalhar com um litígio com outro computador a respeito do valor da indenização. Vejam, e se faz o arbitramento do valor da indenização. Então, isso tem um impacto profundo nas relações e também, digamos assim, retira dos tribunais uma quantidade de processos infinita que precisa ser repensada no Brasil, que o advogado terá de se readaptar para outras áreas de conhecimento, para mediação, negociação, arbitragem, enfim, ele ter outros conhecimentos específicos, conhecer societário, conhecer concorrencial, conhecer o direito administrativo específico de regulação em termos de, por exemplo, nova lei de saneamento, energia elétrica, enfim, exige do profissional uma readaptação de conhecimento, porque certos litígios serão decididos por meio de inteligência artificial. Não tem sentido colocar isso tudo em cima de petições. E aí nós teremos de nos adaptar, muitos profissionais terão de se adaptar e saber que isso é um caminho sem volta, não tem volta para isso. Né? Então, já existem esses programas, aqui no Brasil já tem alguns programas. Um dado interessante para você ter uma ideia, Bruno, porque o acesso à justiça no Brasil é extremamente barato litigar. Né? E nós somos uma cultura muito litigante, né? Nós temos uma cultura extremamente litigante, temos um excesso de ingresso fácil para alguns cidadãos, é importante dizer isso, porque tem outros conflitos que não são jurisdicionalizados e que podem melhorar com a tecnologia. Eu vou falar sobre políticas públicas, por exemplo, que é um tema interessante, mas, por exemplo, nessa parte de indenização por extravio de bagagem ou voo atrasado, provavelmente nós teremos aí
programas, já temos alguns programas, e aqui no Brasil nós conseguimos ter mais litígios contra a American Airlines do que nos Estados Unidos. Veja que interessante, né? Então, veja como isso está na cultura do brasileiro. Ele aprendeu, alguns já fizeram alguns programas de computador, quer dizer, advogados, e isso gerou um impacto tremendo nas empresas. Veja que interessante. Por outro lado, diga, ao mesmo tempo que o senhor pontua isso, eu acho muito curioso nas oportunidades que são geradas para novos profissionais do direito. Por exemplo, no caso, eu acredito que para a gente ter uma formatação, nesse caso de extravio de bagagem, exista uma mineração de dados que analise determinados padrões de comportamento. Só que sempre existem as atipicidades que não estão formatadas ou contempladas nesses padrões. Então, a importância desse profissional para entender o direito, para entender as decisões, para entender o código, que na minha interpretação, pela fala do senhor, a tecnologia vai muito de encontro ao código, uma vez que o objetivo cerne é a gestão de processos, mas esse profissional precisa ter essa visão. Esse profissional pelo que eu trabalho, o senhor sabe que eu trabalho com marketing, algumas tecnologias, o LinkedIn principalmente como fator de comunicação para prospecção qualitativa, mas é difícil encontrar esse profissional no mercado, esse perfil. Dificílimo, porque o profissional está achando que só estudar direito é suficiente. Não é. Ele tem que ter um outro dado de conhecimento, outro conhecimento. Essa questão da mineração, você vê, tem um problema também de paridade de armas, para me utilizar da expressão do professor Giuseppe Tarsia, com quem eu estudei na Itália, né, que tem um artigo célebre sobre a paridade de armas. Você veja que, se pegar as grandes empresas, elas já têm uma base, uma mineração de dados tão grande que isso ajuda na sua defesa, então ela já sabe avaliar quando ela vai perder, quando é melhor recorrer, quando não é melhor recorrer, o que ela pode esticar de processo. Então, nós temos aqui figuras aqui na litigância repetitiva que aprendem a litigar, né? É aquilo que nós temos, aqueles repeat players, né, que são aqueles litigantes repetitivos, e aí, se pensarmos assim, o Estado, por exemplo, essa expressão não é minha, de Mark Galanter, esses litigantes repetitivos, que têm já um conhecimento, já tem essa mineração de dados, já sabe como se comportar, e sabe até mesmo como se comportar, por exemplo, numa mediação. Ele sabe onde vai esticar, ele já tem a tecnologia já avançou sobre isso. Então, até nessas bases de dados aí, nesses ambientes de resolução das controvérsias, os repeat players já sabem como se comportar. Eles têm acesso a especialistas, eles sabem planejar seus movimentos e transações, eles sabem atuar em escala e com aquilo que a gente chama de estratégias minimax, que é maximizar ganhos a longo prazo, sem que isso implique perda total em alguns casos. Eles têm proximidade com as instituições, porque estão toda hora nas instituições. Então, você tem um combatente, tem uma reputação de combatente também já mais reconhecida pelo judiciário, no sentido de ser negociador. Então, você são bem diferenciada em relação àquilo que se chama de one shooter, né? Que é o sujeito lá que litiga uma vez só. Ele está litigando lá num único processo. Então tem uma dificuldade aí tremenda, porque ele não sabe. E aí entra algo interessante, que é o desenvolvimento. Aí eu vou falar de uma outra área, é o desenvolvimento de softwares, para fazer aquilo que a gente chama de contra-inteligência, né? Contra-inteligência em cima dessa inteligência que já está e já existe, que é justamente
essa ideia que eu acho que vai acabar desenvolvendo no Brasil, que é o desenvolvimento de softwares para o advogado, mas no sentido de ajudar a fazer essa mineração e saber também dos dados, não é? E aí os dados a respeito dos casos concretos, quando houve acordo, quando não houve, isso tudo já começa a fazer um levantamento, inclusive contra o Estado, porque o Estado também é um repeat player. Oi, professor Agora Paulo, voltou, deu uma osciladinha. deu uma E é, osciladinha. e é curioso como o software auxilia nesse processo de gestão, que eu me recordo, eu era estagiário ainda, tinha um profissional do escritório que ele tinha uma planilha mesmo do Excel, que ele ficava garimpando e vendo status de processo e informando advogado, prazo. E hoje, obviamente, esse profissional teve que se adaptar ao software, softwares de gestões de processo que otimizam muito tempo, que te notificam, que você consegue programar como inteligência prévia absolutamente rápida e eficaz. É uma evolução. Eu tinha aquilo no escritório que a gente chamava prazômetro. O sujeito ficava lá cuidando dos Prazômetro. prazos e Exato, avisando exato. todo mundo. A partir de um determinado momento, tinha um programa que te avisava: olha, tem os prazos. Isso tudo teve que ser implementado dentro das grandes estruturas. E não digo grande estrutura empresarial, mas também dentro do próprio Estado tem que haver uma divisão racional, porque o Estado brasileiro é o maior litigante, se nós considerarmos todas as fazendas, toda a fazenda pública, não é? Então, essa organização acaba gerando uma possibilidade de ter um acesso ao conhecimento muito maior e ter uma capacidade de se adaptar às diversas situações. Esse é um ponto. Por outro lado, nós estamos já começa a haver um acesso maior à tecnologia, o que viabiliza também, vamos falar o contrário, um acesso maior daqueles que antes não tinham acesso. Hoje o sujeito lá, um jovem que tem um computador, ele consegue ter acesso a vários dados. Mas existem alguns problemas aqui no Brasil, por exemplo, em litígios de interesse público. Aqui eu estou vendo que o Serginho Arenhart entrou, o Sérgio Arenhart, meu querido amigo aí, um grande abraço. Obrigado aí por estar nessa live, mas a E o doutor ideia... Rodrigo Fux também mandou um abraço para o senhor. Rodrigo Fux também, Rodrigo que tem se dedicado muito à arbitragem. Então, a ideia é que essa mineração passe a ser feita também pelos profissionais de direito, porque os tribunais já vêm fazendo isso. Então, quando se pega, por exemplo, o programa, vamos pegar aqui no Supremo Tribunal Federal, para falar aqui do sistema Vitor, de prospecção lá da repercussão geral. É um problema sério aqui, é o problema da divulgação dos dados, quais dados foram minerados, quais as decisões que deram ensejo a esse sistema para aplicação, no caso de se negar ou se conceder, ou se reconhecer a repercussão geral. O mesmo acontece com o programa Sócrates no STJ, não é? Mas eu acho que haverá uma contra-inteligência aqui para mostrar justamente o contrário. Olha, o meu caso tem repercussão geral, ou o meu caso é importante aqui para o STJ, tem pré-questionamento, não é reexame de provas, eu não estou discutindo cláusula contratual, não incide a súmula 5, não incide a súmula 7, mas isso é algo que nós temos que desenvolver, mas que ainda tem esse problema de disparidade de informações, que é aquilo que eu chamei de falta de paridade de armas, né? Isso que eu ia perguntar para o Na senhor. tecnologia. Exatamente isso, isso que eu queria perguntar. Qual é o grau, a taxa, se existe isso, de eficiência das decisões, principalmente nos tribunais superiores? E hoje o senhor pontuou que já existe esse software dos tribunais superiores e algumas federações.
Será que a gente consegue traçar um prognóstico da democratização ao acesso a esses softwares da justiça, onde a gente nem imagina? Esse é um problema que está em discussão, não é só um problema brasileiro, é um problema que existe também no exterior. Se você citou o caso da prisão cautelar nos Estados Unidos, que foi detectado que um dos presos lá, um cidadão negro, começou a questionar o programa, porque o programa tinha aquilo que eles chamam de enviesamento, né? Passa a ter um viés, porque ele pega uma massa de julgados e acaba verificando que a maior parte da população presa é negra ou hispânica, e aí verificando que o sujeito é negro ou hispânico, isso dá uma tendência maior a se negar, a se determinar a prisão cautelar. Então veja que esse enviesamento é perigoso. Aí quiseram quebrar o programa, o software, para viabilizar o acesso àquelas decisões que serviram para construir esse programa. E aí tinha um problema de patente. Veja que uma coisa foi puxando outra. Eu acho que nós teremos esse debate em breve, que ter esse debate em breve, em torno da divulgação, porque vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem prático. Vamos imaginar que a gente tenha, vamos pegar o Supremo ou o STJ, vamos pegar a STJ, a questão de verificação do pré-questionamento, né? Ou matéria de fato. Eu costumo brincar o seguinte, olha, não coloquem no seu recurso especial a palavra fato, porque se você colocar fato, provavelmente o recurso especial não subirá, porque haverá um programa lá que fará a leitura, se você colocou fato, então você está querendo fazer a reanálise do conjunto probatório, que não viabilizará a instância especial. Ou, se você colocou cláusula, pode dar a acepção de que você quer revisar a cláusula contratual, que não é admitido, a súmula 5 do STJ. Então, quer dizer, todos esses programas já colocam essa decisão. E aí é a necessidade de transparência dessas decisões, né? E aí essa é uma ideia que vem sendo divulgada até na OCDE. Eu fui num congresso ano passado em Paris, na OCDE, onde se falava de transparência, anticorrupção, a questão da Tech for Trust, a tecnologia para transparência, para mais voltada para mecanismos para se evitar a corrupção que acontece nos países, mas também para ter sistemas de computação íntegros e a necessidade de ter uma transparência no que se coloca em termos de manancial desses programas. Então, quando se coloca isso, ele tem um determinado caminho a percorrer, caminho de raciocínio decisório. E é preciso verificar que caminho que está sendo, que iter lógico a máquina está chegando, que é muito mais difícil para o ser humano. Mas aí precisaria criar uma contra-inteligência, teria que se verificar, por exemplo, já dá para se verificar isso. Por quê? Vamos imaginar lá no STJ, vai para a presidência, o presidente nega, não conhece o teu recurso. Você já sabe as decisões que ele está citando ali. Vai chegar uma hora que, vamos imaginar o seguinte, que tem um computador que pegue todas essas decisões e verifique quais foram as decisões que foram lá citadas nessas decisões. E para verificar justamente que situação que eu poderia distinguir e dizer, olha, aqui não é reanálise de fato, aqui nós temos outra discussão em jogo. Então, critérios matemáticos deverão ser utilizados em breve para esse processo decisório. Então, o sujeito também vai construir no seu recurso especial uma visão matemática do que pode vir a acontecer com o prognóstico do seu resultado. Aí tem essas mudanças de jurisprudência, que é isso que é um problema que é natural aconteça. E aí tem o problema não só da mudança da jurisprudência, como também a modulação, se vai valer para o passado, só vai valer para o futuro. Isso tudo entra num processo muito, muito cuidadoso que nós estamos
ainda, eu diria, engatinhando. Então, se você olhar as decisões que negam segmento recurso especial, o sujeito vai lá e interpõe o agravo interno, aí vai para a turma. Aí, se a turma repete aquilo que foi decidido lá nos outros casos, você tem uma repetição sem uma discussão profunda sobre o tema. Então, é preciso tomar um certo cuidado com aquilo que se chama de jurisprudência defensiva, que é aquela a computação, os sistemas sendo utilizados para o fortalecimento de uma jurisprudência voltada para o não conhecimento de recursos. Então, eu acredito que é fundamental, mais uma vez, o fator de inteligência humana para essas percepções, para essas correções, para análise desses novos desses algoritmos, absolutamente com base nisso que o senhor pontuou mesmo, essas atualizações. Vai precisar uma capacidade de programação para o software entender esse comportamento e conseguir auferir com mais assertividade e inteligência decisória através da inteligência artificial, absolutamente. Professor Paulo, eu queria saber, até se essa pergunta é pertinente, mas a questão da mediação em relação à inteligência artificial, o acesso à mediação, o senhor acredita que existe algum impacto da inteligência artificial? Porque hoje a mediação ela não é tão acessível, digamos assim, ela é um pouco cara, no sentido de enfim. Então, eu queria saber se existe essa interligação. Não, existe sem dúvida. Eu até estou num grupo aí de preparação de um curso de formação de mediadores em conjunto pela OAB Nacional com o CNJ. Né? Então, tem muitos magistrados ali e eu modestamente participei ali de levar algum material, alguma coisa para colaborar com o curso. E uma das discussões que se tem é que na mediação, até na mediação, então, quando se tem um repeat player do outro lado, ele já sabe quanto ele pode negociar, onde ele pode chegar. Então, isso também tem uma interferência na mediação. Então, muitas pessoas questionam essas plataformas online de resolução das controvérsias, porque já há um problema de falta de paridade de armas, de como é que fica. O próprio procedimento já é tendente a chegar àquele resultado esperado pelo litigante repetitivo, pelo litigante que está lá sempre presente numa mediação. É claro que isso acaba tendo um efeito também ruim, e para isso eu preciso ter divulgação dos resultados, precisa ter transparência no processo, isso tudo espera-se que cheguemos a esse resultado para que tenha essa divulgação. O que tem sido desenvolvido muito as plataformas online de resolução das controvérsias. Isso terá um espaço, é um novo campo para o profissional do direito, que em breve nós vamos resolver as controvérsias online. A gente tem essa questão dos julgamentos virtuais, que, enfim, eu fiz sustentação oral no STJ, no TJ de São Paulo, e achei fantástico, achei muito bom, distribuição de memoriais. Eu não sei em que medida isso é bom para uma audiência, para a oitiva de uma testemunha. Em outra arbitragem, que eu figuro como árbitro, as partes não quiseram fazer a audiência virtual, porque poderia, assim, você não poderia pegar no contrapé a testemunha, verificar no olho se está mentindo, né? Toda a postura da testemunha durante a audiência, enfim. Tem gente que está dizendo, olha, vamos esperar acabar a pandemia para fazer a audiência física, real. Isso que eu queria perguntar para o senhor. Desculpa, essa questão da pandemia. Essa questão da pandemia trouxe uma digitalização já estava em crescimento e potencializou. No pós-pandemia, discute-se muito a questão do trabalho remoto, do home office, que aumentou a produtividade. Então, eu queria justamente que o senhor
expressasse aqui sua opinião sobre como vai ser esse comportamento de audiência virtual, julgamento virtual, até no pós-pandemia, uma vez que tivemos resultados expressivos, inclusive recorde no TJ de São Paulo em julgados. Então, eu diria o seguinte, em segundo grau e nos tribunais superiores, eu achei fantástico. Só o fato de você não ter que se deslocar para os tribunais é muito bom, né? Imagina, eu fui no STJ, eu sustentei 2 vezes durante a pandemia. Olha que coisa, 3 vezes durante. Você imagina ter que. Às vezes você tem que dormir em Brasília, ir lá, quer dizer, logística, gasto. Então, em termos de acesso à justiça, veja que coisa maravilhosa. Aquele litigante que está lá no interior do Rio Grande do Sul, ele pode sustentar oralmente no seu recurso especial se ele tivesse sido admitido. Veja que grande acesso à justiça que se está promovendo. Então, é evidente que não tem um ganho integral nisso, mas esse recorde se sentiu. Eu diria que gostei muito da experiência, inclusive despachando memoriais com julgadores, onde fui muito bem atendido, foi muito produtivo, e acho que se tem um ganho para todos, porque também a conversa fica melhor, e o advogado também não tem que se deslocar. Na cidade onde eu vivo, aqui em São Paulo, é terrível, então o trânsito. Então, eu acho que nesse ponto foi espetacular o que aconteceu. É claro que em outros aspectos, como eu disse, em determinadas audiências, em oitiva de testemunha, eu acho que isso tem um certo problema ali para as testemunhas. Mas eu acho que a gente tem que se adaptar a essa nova situação. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos... É difícil a gente ver crime de perjúrio, testemunha que mente, coisa que, por exemplo, em outros sistemas, vou citar de novo os Estados Unidos aqui, é gravíssimo isso. E as testemunhas no cível podem depor no escritório de advocacia, eles fazem um termo ali, assina e aquilo vai para o processo, não precisa ter uma audiência na presença do juiz. Então, eu acho que nós teremos de nos adaptar, eu acho que os ganhos são infinitamente superiores do que as perdas, mas o ganho integral não existe. Você não vai ter um ganho 100% ali. É curioso observar quantas possibilidades, e hoje o senhor pontuou muito bem, que a tecnologia oferece no setor privado, no setor público, na questão da facilidade dos julgamentos, da comunicação. E então eu acho que aqui cabem aos colegas que estão nos assistindo analisar essas oportunidades, e para não ficarem obsoletos e para justamente voltar ao que a gente falou no início da conversa, a importância da transversalidade, de um olhar mais holístico. Queria aproveitar esses minutinhos que restam, professor Paulo, para falar de outra frente que a tecnologia tem ajudado muitos colegas. Inclusive, eu acompanho, faço um trabalho para o senhor e fico surpreso da quantidade de palestras online, palestras virtuais, webinars. Isso é uma baita ferramenta para a autoridade. Existem aí várias redes sociais, eu quero falar especificamente do LinkedIn. Um dos softwares do LinkedIn, o senhor já sabe, é o Sales Navigator, que ele ajuda através de filtros, mapear quem são os tomadores de decisão no ponto de vista jurídico de determinadas empresas e uma produção sistêmica de conteúdo para essa ativação. Mas é algo que eu percebo muito no senhor. De verdade, eu não estou aqui para puxar a sardinha, não, mas a participação nessas palestras online, como isso ajuda a positivação. Obviamente o senhor hoje já tem um tempo aí de casa, já tem uma experiência, já está consolidado, mas eu digo para os novos advogados a importância de investir nesse formato. Então, eu queria que o senhor aproveitasse 5 minutinhos que faltam para falar um pouquinho sobre isso, especificamente a tecnologia para publicidade, para gerar autoridade e gerar prospecção. Eu acho que isso acaba sendo uma via indireta, né? Como você estudou, é conhecido, acaba sendo convidado para participar das lives. Também aprender a falar, não é
tão simples falar na frente de um computador, de um celular, tem que aprender a realmente se colocar, mas eu acho que eu tenho procurado também, acabo colocando as aulas, os conteúdos nas plataformas que eu tenho, né, para divulgação de conhecimento, até com essa missão que eu tenho, que é a verdadeira missão de ser professor, e aí eu acho que é interessante colocar à disposição. Agora, nesse momento de pandemia, as aulas lá na Universidade de São Paulo foram todas feitas remotamente. Eu senti a presença dos alunos foi muito maior do que a presença física, porque tem um problema também, a Faculdade de Direito fica no centro de São Paulo, no Largo de São Francisco, e muitos alunos simplesmente não iam, né? A gente sabe que a presença lá não tem um controle tão rígido assim quanto em outras faculdades, e a gente via que os alunos não participavam, e às vezes com essa dificuldade. E quando eu comecei a dar as aulas online, nossa, os alunos, quase a classe inteira participando. Eu achei fantástico isso. Evidentemente que não dá para você ficar controlando quem está assistindo, quem está prestando atenção, mas o conteúdo está lá, né? E eu até estou planejo aqui também gravar as aulas, porque as aulas acabam tendo um conteúdo interessante também para outras faculdades, para outras pessoas. Então, essa ideia também eu venho pensando de disponibilizar isso, essa nossa live, por exemplo, colocar também à disposição de quem se interessar, porque, no fundo, é conteúdo, e acho que as pessoas estão procurando conteúdo. E isso foi algo fantástico que vem acontecendo, que é essa tremenda divulgação de palestras. Todo dia vocês veem uma live, é evidente, nem todas as lives você tem uma qualidade, mas eu acho que isso acaba dando uma propulsão não só ao profissional do direito, mas também ao estudante, ao estudioso, que tem acesso àquele conteúdo. Então, falar de inteligência artificial, falar do problema dos tribunais, você pegar diferentes pessoas no Brasil inteiro, não é? Que fantástico você conseguir falar no Brasil inteiro para uma gama de pessoas imensa. A gente fala, a gente a gente tem uma facilidade muito grande de absorver em conteúdo aqui na cidade de São Paulo especificamente, e eu acredito que esse formato também ele pulveriza e ele ajuda lugares de difícil acesso à informação conseguir absorver uma informação de altíssima qualidade, como essa live de hoje. Tá chegando no fim a live, infelizmente, o professor Paulo passou super rápido. Eu queria mais uma vez, essa live, assim como as outras, ficará salva no nosso IGTV. Eu compartilho com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradecer a generosidade em compartilhar seu conhecimento, em compartilhar seu tempo, que eu tenho certeza que teve uma riqueza profunda, significativa para os colegas que estão nos assistindo e para realmente eles reavaliarem, eles refletirem sobre os impactos da tecnologia e a gama de possibilidades que ela fornece. Eu agradeço o convite, acho que teremos aí grandes eventos sobre tecnologia. Até o ano que vem tem um evento da Associação Internacional de Direito Processual em Porto Alegre, em março, cujo tema será tecnologia. E lá nas Jornadas Brasileiras também, em Gramado, nós teremos um painel de tecnologia. É um tema que vem despertando muita atenção por parte da comunidade jurídica, eu acho importantíssima, e eu espero que tenhamos uma imensa e grande explosão de acesso à justiça, pelos dois aspectos, pelo aspecto principalmente do jurisdicionado e pelo aspecto também dos órgãos jurisdicionais de dar a resposta adequada. E não falo só de órgãos jurisdicionais, mas também dessas plataformas de resolução das controvérsias com métodos adequados de resolução dos conflitos. Perfeito. Professor Paulo, mais uma vez agradeço profundamente, agradeço muito a sua participação. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima live. Boa noite, muito obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite.